Sejam bem-vindos, seja bem-vinda, meus queridos alunos da aula de Literaturas Joaninas. Nós aqui estamos agora num modo diferente, vamos fazer aí por vídeo. Espero que você tenha em mãos aí o seu caderno, esteja preparado para fazer as suas anotações. E nós vamos caminhar um pouquinho aqui sobre o Evangelho de João. Eu passei para os meus queridos alunos aí esse texto para que vocês lessem, até fizeram aí um trabalho sobre isso. Nós vamos agora falar acerca desse texto. Eu quero esclarecer aqui as suas dúvidas, nós vamos caminhar, a aula não é muito longa, então é imprescindível que você preste bastante atenção, que você fique bastante atento, tá bom? Vamos começar aqui de uma maneira bem tranquila. Esses são os assuntos que nós vamos abordar nessa aula. O relacionamento entre João e os sinóticos. Então vocês sabem que os evangelhos sinóticos são aqueles evangelhos que eles são parecidos, similares. E o livro de João, ele não é um dos sinóticos. O livro de João, ele é um pouco diferente. E nós vamos aí, nessa caminhada, nós vamos observar algumas peculiaridades do Evangelho de João. Então nós vamos falar aqui sobre a importância do Evangelho de João, diferenças e similaridades com os sinóticos e a suposta dependência literária do Evangelho de João, tá bom? No item 2, aqui no nosso capítulo 2, nós vamos falar sobre a compreensão acerca do Messias. Como que os discípulos entendiam e compreendiam o Messias. Será que todos que estavam seguindo Jesus sabiam verdadeiramente quem ele era de verdade? Então nós vamos falar aqui também no nosso tópico 3, a afirmação divinal e a declaração do eu sou. Então, dentro desse assunto, nós vamos abordar aqui a revelação de João e as declarações de Jesus. Vamos lá? Se você puder pegar aí a sua apostila, você deve estar com o seu texto. Se não, depois quando você for acompanhar, você pode fazer mais uma leitura e observar aí algumas coisas que você já leu e que você já até executou aí um trabalho sobre isso, tá bom? O Evangelho de João e os sinóticos. Vamos começar então falando sobre o relacionamento entre os evangelhos, né? Como que eles se relacionam entre eles. Será que o Evangelho de João fica devendo aos outros evangelhos? Porque os estudiosos da época, eles diziam que havia uma dependência literária, né? Alguns estudiosos, né? Acerca do Evangelho de João. Então as pessoas podem pensar assim, por conta do Evangelho de João ter sido o último a ser escrito, o primeiro evangelho foi o Evangelho de Marcos, mais ou menos ali por volta de 35 a 40 anos, de 35 a 45 depois de Cristo, foi quando ele foi escrito. Já o Evangelho de João, como eu já tinha dito a vocês em aula, lá para os anos de 80 e 85 depois de Cristo, ele foi o último evangelho a ser escrito. Por conta disso, as pessoas então imaginavam que por João ser amigo de Lucas e ter convivência com os outros discípulos, é lógico que se você tiver um amigo que escreveu algo importante acerca de um assunto que você também participa, é lógico que você vai querer ler, vai querer dar uma olhada, e por conta disso as pessoas então imaginavam que o Evangelho de João, ele tinha uma característica de base, ele era usado como base, assim como os outros evangelhos. O Evangelho de Marcos, ele foi a base para os outros 3 evangelhos. Só que o Evangelho de João, ele não tem essa dependência literária. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Mas a pergunta aqui, será que o Evangelho de João fica devendo aos outros evangelhos, porque ele foi escrito depois? A gente vai observar que os evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas, eles têm algumas características que você não vai encontrar no Evangelho de João. Por exemplo, no Evangelho de Mateus ele começa como? Ele começa com uma genealogia. E aí vai caminhando aí na descrição da vida de Jesus. É um evangelho biográfico. Assim como o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas. Você não vai encontrar isso no Evangelho de João. O Evangelho de João, ele já começa falando do verbo. Ele já começa falando de Jesus já como Messias. Então você não vai encontrar no Evangelho de João o nascimento de Jesus, o relato do nascimento de Jesus. Mas então, esta pergunta fica no ar. Será que por conta disso o Evangelho de João, ele fica a dever? A resposta é não.
O Evangelho de João, ele é um grande complemento do Espírito Santo de tudo que foi escrito nos outros evangelhos, e João, ele busca acrescentar, ele busca enriquecer, né? Nós já falamos aí sobre isso. A época que foi escrito o Evangelho foi um momento muito conturbado, aí os primeiros séculos depois da morte de Cristo. Foi um momento, os primeiros anos, aí foi muito conturbado acerca das religiões que foram surgindo, as heresias que foram aparecendo, e por conta disso João então se levanta escrevendo este Evangelho. Então a resposta é não. O Evangelho de João, ele não fica nada a dever para os sinóticos. Quais são então as identificações e as grandes diferenças? Olha só, o Evangelho de João, ele vai falar algumas coisas muito parecidas com os outros evangelhos, no sentido de relatar viagens de Jesus ali da Galileia, mas ele vai especificar algumas coisas que os outros evangelhos falam de uma maneira mais superficial e sucinta. Por exemplo, os evangelistas, o Evangelho de Marcos, de Mateus e de Lucas, eles têm uma dificuldade de afirmar a divindade de Jesus. Eles citam, eles relacionam, eles apresentam, mas nenhum deles você vai encontrar uma declaração contundente sobre a divindade de Jesus. Então talvez essa seja uma forma marcante do Evangelho de João, uma grande diferença do Evangelho de João. Aqui no seu texto, que você deve ter aí em mãos, ele vai dizer assim que a diferença entre os sinóticos já foram detalhadas muitas vezes. Porque as pessoas sempre querem comparar, né, o Evangelho de João, por ele não ser um sinótico, comparar com os outros evangelhos. João emite muitas coisas que são características dos sinóticos. Por exemplo, as parábolas, narrativas sobre a transfiguração, o registro da instituição da ceia, você não vai encontrar isso lá no Evangelho. O Senhor e muitas declarações energéticas de Jesus. Então aquelas declarações firmes e contundentes, debates que Jesus traçava ali com os judeus, principalmente ali na sinagoga, tá bom? Então, o Evangelho de João apresenta o que ele apresenta de tão importante em relação aos sinóticos. Eu diria para vocês que a grande diferença, eu mencionei agora, é a ênfase que João dá sobre a divindade de Jesus. Você vai observar que o Evangelho de Mateus, ele apresenta Jesus como Messias, porque ele foi escrito e direcionado para o povo judeu. E por conta disso, os atos de Jesus como sacerdote, que mostra, né, aquela questão do judeu, ela é bem enfatizada no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Marcos, ele relata muitas coisas que aconteceram na vida de Jesus, mas de uma maneira muito simples. É como se fosse uma grande reportagem sobre a vida de Jesus. E ele não se compromete em afirmações, principalmente divinais e teológicas. Nós vamos observar isso muito forte, uma maneira muito clara de João fazer isso, tá bom? A suposta dependência literária do Evangelho de João. Por que eu coloquei a suposta dependência literária? Porque, por ele ser o Evangelho mais antigo, as pessoas entendem, né, alguns estudiosos chegaram a declarar isso, que talvez João tivesse lido os outros evangelhos para compor a ideia do Evangelho de João, para poder escrever e citar alguns assuntos. A resposta é não, ele teve a liberdade e a independência de escrever o seu próprio evangelho. João teve um motivo muito forte para escrever da forma com qual ele escreveu. Se você perceber e ler os sinóticos, você vai ver que João complementa algumas coisas que estão escritas nesses evangelhos, e por isso as pessoas pensam nessa dependência literária, por ser talvez uma forma dele complementar isso. Olha só, lendo sobre isso, alguns estudiosos podem até afirmar, ou podem até dizer que houve uma dependência assim, por conta de alguns textos. Mas a maioria dos estudiosos que falam sobre João, os comentaristas, eles são muito claros em afirmar que João teve uma independência muito grande. E os assuntos que parecem um complemento dos outros evangelhos são assuntos que eram latentes naquele momento, e era imprescindível que João falasse sobre isso. Era imprescindível que ele colocasse isso de uma maneira muito forte. Por exemplo, as pessoas tinham uma visão muito clara sobre o Messias, sobre Jesus como Messias. Só que naquela época existiam muitas pessoas que se apresentavam como Messias.
E os judeus ficavam buscando ali características para enfatizar isso e para identificar quem era mesmo esse Messias. Então, por isso que João, em alguns momentos, ele deixa muito claro, ele posiciona de uma maneira muito firme as suas declarações acerca da divindade de Jesus, tá bom? Então, essa suposta dependência do Evangelho de João, ela é nula, tá? Ela não acontece da maneira qual as pessoas pensam a ler ao primeiro momento. Então vamos lá, diferenças e similaridades, identificações sutis com os sinóticos. Nós vamos observar algumas identificações. Jesus, ele nas suas declarações e nas suas pregações, nos seus discursos, ele enfatiza muito a questão do reino de Deus, ele coloca muito a questão política de Israel e ele declara um caminho visando a palavra, né, visando o comprometimento com a verdade. E nós vamos observar que João, quando ele também fala desses assuntos, ele usa até textos muito parecidos com a visão de Mateus, com a visão de Lucas. Essas são as similaridades e algumas metáforas, né, que João usa, que ele observa que Jesus usa nas suas pregações, nos seus ensinos, metáforas acerca da natureza, tiradas da natureza, até nas suas declarações divinais, né? Eu sou o pão da vida, eu sou a porta. Então nós vamos observar que João ele aproveita algumas metáforas que são usadas também nos outros textos, algumas similaridades e algumas outras vocês vão observar além dos evangelhos. Vamos observar aqui, eu acredito que, eu não sei, vocês vão receber, tá? Esses slides nós vamos deixar à disposição para vocês, é mais para a gente ir acompanhando, né? E eu não sei se está dando para ler direitinho, se está muito claro. O Evangelho de João e os sinóticos, a compreensão acerca do Messias. Talvez esse seja um ponto mais eloquente desse texto que a gente vai tratar aqui neste momento. Então olha só, a compreensão acerca do Messias. É de persistência de João mostrar o quanto os primeiros discípulos não entendiam ou entendiam mal a cristologia de Jesus. Você vai observar que é João que declara como os primeiros discípulos se comportam diante do Messias. E é muito interessante você observar, logo no primeiro capítulo de João, quando os discípulos de João Batista, eles recebem uma orientação do Batista para seguir Jesus. O Batista ele diz então para aqueles discípulos, eis aí aquele que você deve seguir, porque este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta declaração de João Batista, ela cala muito forte no coração daqueles homens que estavam seguindo. Então nós vamos entender que os primeiros discípulos de Jesus eram os discípulos de João Batista, que foi então revelado a eles naquele momento pelo próprio João, foi apontado por João que Jesus era o Messias. Então eles começam a seguir esse Jesus, mas eles seguem Jesus de uma maneira que eles começam a buscar entender quem é esse Messias. Eles começam a buscar entender as atitudes de Jesus, eles começam a buscar entender as coisas que Jesus fala, e eles vão identificando com aquilo que o próprio Batista também foi revelando acerca do seu ministério, né? Porque ele fala para aqueles discípulos, este é o homem a qual eu preparei o caminho, então a ele que vocês agora devem seguir. Então a pergunta que eu quero trazer para você refletir comigo, se esses homens seguiam Jesus orientados por este Batista, que é até então o mestre deles, qual é a convicção que esses discípulos tinham que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus? Nós vamos observar isso na caminhada do Evangelho, na caminhada desses discípulos com Jesus, nós vamos começar a perceber que eles vão descobrindo aos poucos que Jesus é verdadeiramente o Messias. E tem alguns textos muito claros acerca disso. O entendimento de quem era Jesus foi crescente, conforme os acontecimentos foram sendo reveladores em qual tipo de Messias ele era, o Filho de Deus. Por que eles dizem, os autores dizem isso? Porque naquele momento, os Messias que se apresentavam, eles tinham ali um certo toque político, um certo toque de Salvador, mas pela situação que vivia Israel, uma situação política de opressão.
E todos os judeus que esperavam por um Messias, eles desenhavam na cabeça deles, eles arquitetaram um tipo de Messias. E era esse Messias que eles estavam seguindo a princípio. Era esse Jesus que eles estavam seguindo a princípio. Então o entendimento que eles tinham foi crescendo conforme a caminhada com Jesus. Conforme os milagres, as pregações, os ensinos até as revelações que foram sendo claras para eles no momento onde eles estavam acompanhando Jesus em muitas situações, e nós vamos ver aí. Os discípulos criam melhor do que sabiam. Esta afirmação é muito interessante do autor aí do nosso livro. Os discípulos criam muito melhor do que sabia. A pergunta de Filipe em João 14, 5, 11. O que acontece ali? Jesus está pregando num momento ali onde existe um debate, né? Um debate político muito grande ali, e Jesus começa a falar acerca do reino de Deus. Ele já está ali, já quase no final do seu ministério. Olha só que interessante. Jesus já está quase no final do seu ministério, ao longo desta caminhada, os discípulos já estão andando com ele. E aí então Tomé, ele pergunta para Jesus sobre o reino de Deus, como ele faz para chegar no reino de Deus. É aquele famoso texto que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Deixa eu só ver aqui. É isso mesmo. Vamos dar uma lidinha? João, capítulo 14, do verso 5 ao 11. Se você não estiver conseguindo ler aí na nossa tela, eu peço para que você pegue então a sua Bíblia. Eu tenho o texto aqui, e nós vamos ler conforme está escrito. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Veja bem que Jesus aqui ele já começa a dar aqui umas amostras, para quem é bem sutil, né, e presta bastante atenção, bem detalhista, melhor dizendo, vai perceber que ele não fala ninguém vai ao Pai. Parece até um erro de português, né? Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então algumas pessoas que estavam ouvindo aqui falaram assim: mas peraí, como assim? Ninguém vem ao Pai? O que ele está dizendo que é? Então olha só, ele diz então: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Percebe como essas declarações de Jesus elas vão ficando cada vez mais contundentes em João? Você não vai encontrar nos outros evangelhos tamanha apresentação, porque eles são mais cautelosos em afirmar a divindade de Jesus, embora eles crescem nisso, tá? Mas no Evangelho de João você vai ver as declarações de Jesus saltando aos olhos no texto de João. E você vai ver também João enfatizando muito esta questão, não só nas declarações de Jesus, mas nos próprios relatos biográficos de João. Então ele diz assim, continuando: disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que para nós já basta. Olha só, imagine então um discípulo andando com Jesus, vendo milagres, vendo os seus ensinos, suas pregações. De um dado momento, Jesus falando acerca do reino de Deus e falando do Pai, ele pergunta então: mostra-nos o Pai, isso já nos basta. Isso mostra claramente o que eu coloquei aqui agora para vocês. Os discípulos não tinham a plena convicção da divindade de Jesus. Eles até entendiam Jesus como Messias, eles entendiam aquele Messias que eles estavam buscando, mas eles tinham dificuldade de, eles mesmos, como judeus, de associar Jesus como o próprio Deus, como o próprio Pai. Então essa pergunta de Filipe deixa muito claro isso para nós, porque ele diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Mas o que me chama a atenção nesse texto, mais do que essa declaração do Filipe, é a declaração de Jesus que vem na sequência, a resposta de Jesus. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Olha só, o que Jesus estava falando ali para aqueles discípulos: vocês estão me seguindo há tanto tempo e ainda não entenderam quem eu sou? Eles estavam seguindo um Messias, eu quero deixar claro aqui para vocês, que não é que eles não sabiam que Jesus era o Messias, mas a ideia de Messias que eles tinham era uma ideia diferente da divindade que Jesus estava mostrando. Jesus estava mostrando mais do que um Senhor.
Ele estava mostrando mais do que o Filho de Deus. Ele estava declarando que ele era o próprio Deus. Percebam então que esta questão dos discípulos terem essa visão errônea muitas vezes sobre Jesus, ela é muito clara no Evangelho de João. João faz questão de deixar claro que os discípulos, embora seguissem Jesus, e eu achei muito interessante esta declaração do nosso autor, porque ele coloca lá, os discípulos eles criam muito mais do que sabiam. Ele está dizendo que eles tinham muita fé, eles acreditavam, mas saber, ter certeza, convicção e assumir isso daí era muito complicado para eles naquele momento, tá bom? Vamos caminhando um pouquinho aí, olha só, mais um discípulo aí que dá mais uma amostra disso que nós estamos falando aí, dessa insegurança ou incerteza, da afirmação de Jesus como próprio Deus, tá? O questionamento de Pedro, exemplo de entendimento errôneo para dizer, Pedro diz a Jesus que predições sobre a sua morte eram inadequadas para o Messias. Está lá em Marcos 8, 31 até o verso 34. Você se lembra desse texto? É o texto quando Jesus despede os discípulos para que eles vão para aqueles lugares da Galileia e eles vão fazer ali, saindo de dois em dois, vão operar ali até maravilhas, e quando eles retornam a Jesus, Jesus então começa a interrogá-los. E ele interroga acerca do Messias. Mas olha que interessante como Jesus diz. Ele começa a falar quem vocês dizem, eles lá fora, né, quem as pessoas estavam dizendo de mim, o que elas diziam, né, que eu era. Aí alguns diziam lá, né, diziam que o Senhor é João Batista, os profetas, e eles foram falando até que Pedro toma coragem, e Pedro então fala, eu disse que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nossa, uma declaração de Pedro tremenda naquela altura da caminhada. Mas na sequência, como Jesus começa a contar para ele o que vai acontecer com o Messias, que ele será preso, que ele será humilhado, ele será morto, crucificado, vão bater nele, que vão zombar dele, não só os sacerdotes, mas também os romanos, Pedro então traz de volta aquele Messias que ele tinha entendimento, e ele para e pensa e fala, não, mas peraí, esse não é o Messias que eu estou seguindo. Eu não posso imaginar o Messias preso, eu não posso imaginar o Messias na cruz, eu não posso imaginar o Messias zombado pelos romanos, zombado pelos próprios sacerdotes. Então Pedro vai lá e ele repreende Jesus. Ele repreende Jesus, ele diz, não, Senhor, isso não vai acontecer, e Jesus dá uma bronca, né, uma verdadeira dura ali em Pedro. Então nós vamos ver que quando Pedro toma Jesus à parte ali, ele dá ele repreende Jesus, ele está dizendo ali, implicitamente, que as coisas que Jesus está falando acerca do Messias, que ele, Pedro, conhece, ou ele imaginou, ou ele desenhou, ele está dizendo que são inadequadas aquelas palavras. Isso nos mostra também claramente, é um segundo texto aí, que mostra que os discípulos de Jesus, eles mais criam do que realmente sabiam quem ele era. Aí você pode perguntar assim para mim, então, pastor Sandro, então como é que foi essa revelação que eles entenderam verdadeiramente que Jesus era o próprio Deus? Meu querido irmão, se você for olhar mesmo com atenção o Evangelho de João, e assim nos outros evangelhos também, você vai observar, como eu já falei, esse crescimento de entendimento, ele foi gradual, né, crescente. Desculpa aqui a redundância. Mas você vai ver que ele só se dá claramente mesmo, eles vão perceber isso, na morte de Jesus e na sua ressurreição. Quando ele morre, mesmo assim, a palavra do Senhor nos ensina que eles se dispersaram. Eles voltaram a fazer tudo aquilo que eles faziam. Então aqueles que pescavam, né, eram pescadores, eles voltaram a pescar. Aqueles que eram lavradores voltaram a trabalhar a terra. E assim foram seguindo a sua vida. O que nos mostra isso? O que te parece isso? Parece que em algum momento eles perderam a conexão com aquele Messias. Aquele Messias divinal que foi pregado, que foi ensinado, que eles viram fazer milagres e maravilhas. Eles perderam a conexão com esse Messias, porque a morte do Messias foi algo para eles assim que desconstruiu toda aquela ideia. E só tinha uma forma dessa ideia ser reconstruída e dessa fé ser assimilada.
Como poderia ser? Que se cumprisse a palavra de Jesus que ele ressuscitaria. E foi assim que aconteceu. Na ressurreição de Jesus, então os discípulos perceberam, quando chega a notícia, né, as mulheres chegam ali dizendo que Jesus ressuscitou. Se você se lembra dos evangelhos, eles relatam isso, cada um relata de uma maneira, mas o evangelho de João é que tem uma afirmação muito bonita de ler e muito contundente acerca do que os discípulos tinham entendido. Na verdade, lá no evangelho de João você percebe que eles correram até o túmulo. Pedro ele corre, mas quem chega primeiro lá é João. E João, quando ele percebe então ali que o túmulo está vazio, ele pega então ali o manto de Jesus ali. Até eu gosto de pregar sobre isso, de falar que pela cultura judaica, aquele manto ele representa o lenço do noivo, né? O noivo, quando ele ia visitar a sua noiva, e ele não podia falar com ela também não podia falar com ele, era um acordo, né, que tinha lá com os pais, era um contrato que era negociado com os pais. Então eles ficavam ali sentados em lugares diferentes, só se olhavam. E a noiva ficava apreensiva, inquieta, ela não sabia se ele tinha gostado dela, se ele não tinha gostado, se ele ia voltar, se ele não ia voltar, se ia se dar mesmo, confirmar o casamento. Então qual era o costume ali daquela época? O noivo ele levava um lenço e ele deixava esse lenço sobre o lugar onde ele se assentava ali, né? Se fosse nossos dias eu poderia dizer sobre o sofá da sala da noiva ali. E quando ele ia embora, ele não levava esse lenço com ele deixava o lenço ali. Era um sinal, né? E quando então todos iam acompanhar o noivo até a porta, a noiva ficava na sala e quando ela via que ele tinha deixado o lenço lá, ele não tinha esquecido não. É que aquele lenço representava que ele ia voltar, ele se agradou da noiva e ele ia voltar. Eu acho interessante essa parte da cultura judaica, porque quando Jesus ele ressuscita, o seu manto fica ali, é essa percepção que João tem. Ele olha ali, aí eu vou aqui pedir licença, né, uma licença poética para dizer que eu imagino que João saiu correndo ali do túmulo, dizendo, gritando, ele ressuscitou e ele vai voltar, e ele vai voltar. Então Pedro entra aí e olha com seus próprios olhos, e eu acho que é nessa hora então que verdadeiramente ali do coração, não só de Pedro, mas de todos aqueles discípulos, eles se alegram e eles confirmam. E essa palavra de confirmação, meu querido, ela vem também através dos evangelhos, quando Jesus está na cruz e os guardas que estavam ali rodeando ele, eles veem ali o céu se rasgar de cima a baixo, um grande terremoto, o véu, né, na verdade, que se rasga, um grande terremoto ali naquela hora, tudo se escurece e então um dos guardas ali, ele pode dizer, né, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então era esta percepção que os discípulos ali então tinham acerca do Messias. Parece um pouco estranho, mas será que às vezes a gente também não faz isso? Será que também a gente às vezes não segue aí um Messias que nós formamos no nosso coração, idealizamos para nós? Porque era assim que eles imaginavam. Uma prova clara disso, meus queridos, é a vida de Judas. Judas era um erudito, um homem politizado, e ele tinha a intenção no seu coração, ele achava que Jesus ele tinha que falar com os homens do Sinédrio e com os romanos, com a sua forma de falar, com a sua inteligência, o modo de ensinar, ele ia convencer aqueles homens, e Jesus então seria o rei dos judeus, ele seria politicamente o líder perfeito. Era essa a visão de Judas. Então nós vamos perceber que cada discípulo ali tinha uma visão diferente do Messias. Para Judas, esse era o estilo do Messias que ele esperava. Por isso que ele acaba entregando Jesus por aquelas moedas de prata, mas na verdade não era só o dinheiro que chamava a atenção dele. Ele queria muito que Jesus tivesse ali um contato com aqueles homens do poder, né? Não só os romanos, mas também os sacerdotes do templo. E ele sabia que quando Jesus estivesse diante deles, na visão dele, né? Ele imaginava que Jesus, falando do jeito que ele falava, convenceria a todos da sua missão, a sua missão messiânica aos olhos de Judas. Você consegue perceber então, e eu vou dizer aqui, eu coloco um vídeo para que vocês assistam, aí eu vou pedir para que um dos alunos coloque no grupo de vocês aí no WhatsApp. Quando você vê esse vídeo, você vai perceber que tem uma conversa ali entre um católico praticante, você vai perceber que ele é bastante eloquente na sua fé, ele defende bastante a sua fé, e um muçulmano. Foi um vídeo que eu recebi da minha cunhada, um vídeo bastante interessante,
E lá no meio da conversa desses dois homens, eles começam a tentar entender como que o outro como que o outro age, vai falar acerca da religião, você como cristão, você deve pensar assim, 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 acerca de determinados assuntos. E aí chega um momento que eles têm um ponto comum ali, que eles vão debater acerca de Jesus. Então o católico vai dizer, eu acho que Jesus para você é apenas um profeta, Jesus ele não é o Filho de Deus, e ele vai falando essas coisas, e depois a pessoa vai pegar ali o que ela anotou e vai confirmar ou não o que ele disse. E é interessante porque o muçulmano, ele também fala isso, eu acho que Jesus para você, ele não é só um profeta, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias. E depois quando eles vão conversar sobre isso, eu não quero me adiantar o vídeo, você vai ver, tem uma pergunta do muçulmano que é muito interessante. E quando eu estava vendo esse vídeo, eu falei, vou colocar para os meus alunos para pensar aí acerca até da aula que nós estamos falando aqui. Ele fala assim, a Bíblia diz, né, que eles são mais prudentes, né, do que os que estão na luz, né, os que estão nas trevas. Ele fala assim, olha, eu não acho que Jesus seja Filho de Deus. Eu não acho que Jesus seja o próprio Deus. Porque não há nenhuma declaração na Bíblia, afirmação de Jesus que ele é Deus. Olha só. Eu quero desafiar você a ler os evangelhos e buscar aí esta afirmação nos evangelhos. Não é a afirmação dos textos biográficos, eu quero que você encontre aí a afirmação de Jesus que ele é o próprio Deus. Se você prestar bastante atenção nessa aula, você vai ver que eu já dei algumas dicas aí, eu já citei algumas coisas que você pode caminhar aí pensando sobre esse assunto. Ele afirma claramente, olha só, o muçulmano diz para o católico, claramente, ele diz assim, não tem nenhuma afirmação de Jesus que ele é o Filho de Deus, que ele é o próprio Deus. Você concorda com isso, meu querido aluno, minha querida aluna? O que você acha? Você se lembra dos evangelhos que você leu? Que tal os sinóticos? Diante do que eu estou dizendo aqui, eu estou falando para você que os sinóticos eles são bastante cautelosos em emitir essas afirmações. Tá aí então a importância do Evangelho de João. João não tem medo, meus queridos, de afirmar isso. Nós vamos ver isso em muitas caminhadas aí dos textos que João apresenta. Mas antes da gente chegar no texto áureo e a gente falar disso mais a fundo, eu quero que você passeie comigo naquele texto da mulher samaritana lá na beira do poço. Olha só que engraçado. Quando Jesus chega naquele lugar e ele conversa com ela, ele já começa a quebrar alguns paradigmas. Um desses é ele estar conversando com uma mulher naquele lugar. E quando ele conversa com ela, ele está falando acerca do reino de Deus, está falando acerca de adoração. E ela então ela diz, ela fica deslumbrada com tudo que ele fala, e ela diz assim, eu sei que o dia virá, que o profeta, o Messias, ele estará entre nós e nos revelará todas essas coisas. Qual é a resposta de Jesus para essa mulher? Você se lembra? Jesus então diz para essa mulher assim, em verdade eu vos digo que aqui